Neste vídeo veremos o que é Machine Learning, o que é aprendizagem de máquina, esse aspecto que se tornou tão importante dentro de inteligência artificial. A aprendizagem de máquina nada mais são do que modelos estatísticos que são usados para se criar clusters e classificação de dados e mesmo para gerar predições numéricas ou para executar tarefas. A aprendizagem de máquina ela depende de uma grande quantidade de dados e de capacidade de processar esses dados. Como hoje temos os dois, porque temos a emergência do Big Data e dos algoritmos de Deep Learning, hoje a execução de aprendizagem de máquina está cada vez mais popularizada. Um exemplo claro para entender essa diferença de aprendizagem de máquina dentro da inteligência artificial. Antigamente, modelos de inteligência artificial dependiam de regrinhas que eram fornecidas pelo programador e que definiam heurísticas para resolver algum problema. Por exemplo, se estamos diante da criação de um sistema especialista, nós poderíamos introduzir uma série de regrinhas que indicariam questões que seriam perguntadas comumente por qualquer pessoa. Então, colocaríamos no código. Se esta pessoa perguntar sobre a doença X, indicaremos a resposta Y. Essa regrinha é bem definida no código. Com o Machine Learning, isso é bem diferente. Não é o programador que define as regras, mas é o computador que aprende essas regras sozinho. Mas como? Com o uso desses modelos de aprendizagem de máquina. Então, nós introduzimos uma grande quantidade de dados, de perguntas, geralmente feitas por seres humanos, e quais são as respostas dadas por médicos a essas pessoas. O computador lê toda essa quantidade de dados e ele começa a generalizar. Quando foram usadas essas palavras nessa determinada ordem, o médico respondeu a determinada resposta. E neste momento ele começa a gerar regras próprias. Isso emula claramente o nosso próprio processo de aprendizagem, e por isso que eles dizem que é uma aprendizagem de máquina. Há alguns tipos dessa aprendizagem. Os principais são três. Nós temos a aprendizagem supervisionada, a aprendizagem não supervisionada e o Reinforcement Learning, que ficou sobretudo famoso nos últimos anos, desde que alguns softwares e computadores conseguiram resolver jogos sozinhos. A aprendizagem de máquina supervisionada nada mais é do que modelos que leem inputs e outputs e conseguem começar a prever outputs a partir de novos inputs fornecidos. Um exemplo claro, reconhecimento de imagem, do qual já falamos. Nós não introduzimos apenas os dados das imagens, nós introduzimos também inicialmente quais as respostas para cada letra escrita, para cada imagem. A partir disso, o computador vai generalizando desses inputs e ele vai prevendo quais são os outputs. O Machine Learning supervisionado não é usado claramente apenas para imagens, ele é utilizado para gerar previsões, ele é utilizado para gerar leituras de documentos. Então, por exemplo, se introduzimos uma série de textos e dizemos este texto aqui ele se trata de um texto de literatura, este texto se trata de um texto científico, e treinarmos o nosso modelo, ele consegue receber essas palavras numa determinada ordem e dizer, isso aqui é literatura, isso aqui é científico, isso daí nada mais é do que uma aprendizagem supervisionada, porque introduzimos não só os inputs, mas também os outputs. Porém, há casos em que introduzimos apenas os inputs e não introduzimos nenhum output, e dizemos para o computador, como você poderia classificar essa quantidade de dados em determinados grupos? Quando tratamos disso, estamos tratando da aprendizagem não supervisionada, em que o computador aprende a classificar esses dados. Por exemplo, se nós introduzimos imagens de cães, gatos e cavalos e pedimos ao computador encontre para mim padrões de 3 grupos. Nós dizemos o número de grupos que queremos ver representados. E o computador pega essas imagens e começa a agrupá-los e nos diz, isto aqui
é o grupo X, isso é o grupo Y e o grupo Z. E ao olharmos cada um desses grupos, conseguimos dizer qual que é a diferença entre eles. Isso é uma classificação que os próprios computadores fazem. Não somos nós que introduzimos o output, o próprio computador faz. Isso aqui é utilizado em uma série de outras aplicações. Por fim, ficou muito famoso também nos últimos anos o Reinforcement Learning. O que é o Reinforcement Learning? Nós atribuímos uma função ganho para um determinado modelo e pedimos para ele ir lendo inputs e recebendo outputs de payoffs, de ganhos ou não. O que eu quero dizer com isso? Um exemplo claro. Jogos de videogame. O computador é introduzido uma série de imagens dos jogos, né, os vídeos dos jogos. O computador executa uma ação e ele recebe uma resposta. Se ele recebeu um ponto ou se ele perdeu um ponto. E a partir disso ele vai tomando novas decisões, recebendo novas imagens e recebendo novas pontuações, e nós programamos o computador para tentar maximizar o tanto de pontos que ele recebe. Nisso o modelo vai sendo aprimorado e o computador vai gerando novas ações e vai ficando melhor nesses jogos. O Reinforcement Learning também é um tipo de aprendizagem. Nós temos, além disso, subtipos dentro desses tipos. Dependendo do tipo de dados que introduzimos como output, podemos ter dois tipos de aprendizagem supervisionada: classificação ou regressão. A classificação acontece quando esses outputs são categóricos, isto é, são categorias em que conseguimos encaixar os dados. Por exemplo, letras são coisas finitas, ou bandas, ou animais, tipos de animais. A regressão não, a regressão é um pouco diferente. A regressão nós estamos falando de valores quantitativos, valores numéricos, e estamos pedindo para os modelos tentarem prever, tentarem indicar quais são esses valores. Por exemplo, se temos um modelo de previsão de preços, esse modelo é claramente um modelo de regressão, porque estamos tentando prever valores numéricos. E há uma série de modelos, isto é, há uma série de equações matemáticas que identificam esses modelos. Por exemplo, a Random Forests, Boosting, Bagging, redes neurais. Todos esses modelos são bastante conhecidos pelos cientistas de dados hoje em dia, e cada um funciona melhor com um tipo de dado e com um tipo de output. Na próxima aula vamos elaborar um pouco melhor em aprendizagem de máquina para tratar de um tipo claro de aprendizagem, que é aquele relacionado a dados textuais.